Olá, hoje é segunda-feira, então vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. O título do vídeo de hoje será O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Introdução 2, Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Parte 1. Eu dividi esse texto em parte 1 e parte 2, porque além de ser um texto muito importante, é um texto um pouco mais longo, né? E mesmo eu escolhendo os trechos, eu escolhi vários trechos importantes. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi em parte 1 e parte 2. Vamos lá. 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Então já é um trecho muito importante. O Espiritismo, como eu disse, eu vou gravar duas partes, então se não tiver na parte 1, está na parte 2. Que o Espiritismo ele não está embasado na palavra de Kardec. Existiu um estudo, uma pesquisa em vários países. Isso vai ser falado no vídeo, se eu não me engano no segundo, mas vai ser falado. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. As revelações foram dadas na época de Kardec e ainda acontecem por toda a parte do mundo. E muitos podem questionar o fato de serem informações trazidas pelos espíritos. Aí que vem o controle, né? A autoridade da doutrina espírita. Então prestem atenção nos textos do vídeo de hoje, do vídeo da parte 2, e vocês vão entender. Dúvidas? Falem comigo. Mas já adianto, houve estudo, pesquisa, né? Não é porque o espírito falou que é verdade, né? Tem que ser analisada a comunicação. Atitudes que hoje poucas pessoas têm, né? Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para a propagar, haverá sempre os espíritos, que atingem a todos e que ninguém pode atingir. Mais um trecho muito importante e que eu sei que poucas pessoas entendem, mas se não entendem é porque não estudam, não refletem. Eu sempre falo que
estudo o espiritismo desde adolescente. Eu sempre fui espírita. Sempre. Desde nenê. Mas estudar as obras básicas eu estudo desde adolescente. Eu tenho 51 anos. Então, para entender as coisas é necessário estudar. Porque o conhecimento, ele é um processo. Ninguém adquire conhecimento de uma hora para outra. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Como eu já disse, comunicações ocorrem no mundo todo. Sempre foi assim e é ainda assim. A diferença é que alguns povos, algumas pessoas dão importância para elas, estudam, procuram entender, e outras ignoram, né? A diferença é essa. Mas a verdade um dia vem à tona, com certeza. É uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Outro trecho muito importante que contém um dos ensinamentos mais importantes que eu tive. Se o ensinamento é a verdade, se nós sabemos que é a verdade, nós não temos necessidade de temer nada. A verdade sempre será a verdade e sempre preponderará. Um dia ou outro, ou seja, mais cedo, mais tarde, mas a verdade sempre vence. E a mentira sempre será descoberta, né? E será substituída pela verdade. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Ou seja, são espíritos como Jesus, por exemplo, são espíritos puros e desmaterializados. Este ensinamento também é tudo uma sequência de raciocínios. É um ensinamento muito importante que Kardec, uma das primeiras conclusões dele, né, que os espíritos eles são as almas dos seres humanos, dos homens e das mulheres. Quando nós desencarnamos, quando nós falecemos, nós somos quem somos. Nós não viramos santos porque desencarnamos, porque falecemos. Nós continuamos os mesmos, com as mesmas ideias, o mesmo conhecimento, a mesma moral ou falta de moral, né? Então, por isso que existe a reencarnação, para nós irmos aprendendo. E, portanto, todo esse raciocínio não é um erro muito grande da maioria das pessoas.
inclusive da maioria dos espíritas. Não é porque é espírito que sabe tudo, né? Não. Nós temos que fazer como Kardec fez, né? No princípio ele não acreditou, né? Mas aí várias pessoas foram falando, ele foi observando, aí ele começou a pesquisar, né? Começou a pesquisar, observar, estudar. Ele analisava a comunicação dos espíritos com médiuns diferentes. Por isso é bom estudar a introdução dos espíritos, do livro dos espíritos, né? E é isso, né? Não é porque são, repito, não é porque são espíritos que a palavra deles tem autoridade, não. Essa é a autoridade da doutrina espírita. A doutrina espírita foi uma doutrina, os conceitos da doutrina espírita são conceitos que vêm de espíritos elevados, intelectualmente e moralmente. Ah, mas como que eu sei isso? Estude. Estude, veja os princípios, os conceitos, as ideias, os ensinamentos e conclua se algum ser humano seria capaz de escrever um livro desse. Bom, termino por aqui. A semana que vem é a parte 2. Então, espero que você goste, porque esta parte da introdução é muito interessante, é muito esclarecedora. Dúvidas, escreva abaixo, pergunte, comente, que eu com certeza vou responder. Gostaria muito que você adicionasse as minhas redes sociais, que eu vou colocar abaixo, que você analisasse meus sites, onde eu divulgo meus livros, e peço que você curta este vídeo e assista e curta os outros vídeos, há muitos outros, e peço que você clique em inscrever-se e se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.